Salve, salve, galera ligada aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Tá começando mais um Podcast, o seu podcast do mundo das duas rodas, parceria do Motorsport.com Brasil com a Yamaha Racing Brasil. E olha, hoje, edição mais do que especial, ano tá chegando ao fim. E temos convidado aqui hoje, Felipe Mota, muito bom dia. Bom dia. E vocês já estão vendo aqui quem tá comigo hoje, não só Fausto Macieira, comentarista da ESPN, como Eric Granado. Eu tava esperando qual seria o chapéu de hoje. Mas, Fausto, você vai dar o seu bom dia já já. Primeiro, Eric Granado, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Pô, obrigado mais uma vez pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, bater um papo, falar da temporada, falar sobre como foi o ano na MotoGP, né, as novidades para o ano que vem e ver o Fausto estiloso hoje com esse chapéu aí, hein? Fausto, você com seu chapéu de camponesa já pode dar o bom dia e mandar a primeira pergunta pro Eric. É isso. Salve, rapaziada, ligada no podcast. Parceria da Yamaha Racing Brasil, da Motorsport Brasil. Tô aqui com um chapéu... era da minha mulher, né? E, assim, se você quiser, você pode fazer ele primeira dama. Porque eu raspei a cabeça. O Eric provavelmente não sabe, raspei a cabeça, porque apostei que o primeiro brasileiro que fosse campeão mundial numa categoria homologada pela Federação Internacional de Motociclismo me levaria a raspar a cabeça zero, e foi o que eu fiz. O Eric estava nesse páreo, poderia ter raspado a cabeça pelo Eric, que brigou até o final na Moto-E, mas acabou o título não saindo para nós, saindo para a Itália, para o Zacconi, e o Diogo Moreira, foi o campeão na Moto2, então por isso eu raspei a cabeça. Agora está crescendo, mas está verão e a gente tem que proteger a cabeça, então estou usando alegorias de cabeça. Eric, queria começar te perguntando sobre o que você pensa sobre a extinção da Moto-E e a sucessão pela Copa Harley, né, que vai começar no ano que vem. Você já andou de Harley? Você já pilotou a Harley numa pista? Você estaria disposto a seguir nesse caminho que está sendo estabelecido agora pela Liberty Media junto com a Dorna? Bom, sobre a extinção da Moto-E, eu até conversava com o Gui aqui antes, no começo, antes do nosso papo. Eu fiquei muito chateado, confesso que me surpreendeu muito, não só a mim, mas como a todos lá no paddock. Eu fiquei sabendo igual a todas as outras pessoas do planeta, não tive nenhuma sequer... um aviso de antemão, pequena notícia ou uma fofoca, nada. Pra mim tava tudo certo. Eu já tinha contrato assinado para o ano que vem com a equipe, tava tudo já alinhado para eu continuar. E eu tava num momento muito bom, né? Eu tinha acabado de ganhar 2 corridas na Espanha e eu tava me sentindo muito bem de novo na moto, depois de tudo que eu passei esse ano. E aí a notícia veio na quinta-feira de manhã, eu tava no hotel, tinha acabado de chegar no hotel antes de ir pro autódromo, e eu vi a notícia no site da MotoGP, eu não entendi. Fiquei muito surpreso, e aí posteriormente perguntei para pessoas da organização, tive algumas reuniões na quinta-feira e, cara, o clima dentro do paddock da Moto-E tava de um funeral, cara. Parecia que a gente tava tendo um enterro, todo mundo muito chateado, bravo, né? E frustrado, né? Porque, cara, você avisar para uma categoria que tem 18 pilotos e cada equipe tem mais de 10 pessoas no meio de setembro, que isso não vai continuar, eu acho que assim, até falta de respeito com o nosso trabalho, porque a gente está lá, né? Tem muita gente muitos mecânicos, principalmente, que dependiam desse trabalho no que vem, contavam com esse dinheiro, né? E um mecânico meu falou, cara, eu não consigo me manter no ano que vem se eu não tivesse a categoria, porque o cara participava em 2 campeonatos. Enfim, eu, graças a Deus, tenho uma relação com a Honda no Brasil, faço 2 campeonatos e com certeza vou encontrar uma solução legal para minha carreira no ano que vem. Mas é uma categoria que desapareceu assim do dia para noite, né? Então, eu fiquei chateado porque eu acho que o projeto agora, a moto que a gente tinha era uma baita moto, era um protótipo de competição, nível altíssimo. A Ducati fez uma moto com uma eletrônica da MotoGP, com uma tecnologia muito alta, né? Mas eu acredito que o próprio campeonato, né, conforme foi mudando nesses últimos anos, agora com a Liberty assumindo, tá mudando um pouco o direcionamento e o que eles querem dar mais ênfase ou não dentro do campeonato, e a Moto-E não era para eles uma opção. Claramente isso ficou visível, porque no meio de setembro isso de uma vez acabar, né? Porque realmente quem manda lá em cima falou, não vai continuar, entendeu? Uhum. Então, eu acho que poderia ter sido de uma forma diferente, né? A Ducati tinha um contrato de mais um ano com a Dorna para continuar oferecendo as motos, e eles
para eles não interessava isso, vai acabar, e assim foi. Então, para mim foi muito difícil, porque no meio de setembro é difícil você encontrar uma boa oportunidade. Obviamente tem oportunidades, mas uma opção boa realmente para os pilotos, que são 18 pilotos, é difícil. Vai ter muito piloto que não vai ter moto para competir ano que vem, e muitos mecânicos que também, né? Então, é uma pena, mas acho que agora é trabalhar para ver o que a gente pode fazer ano que vem. Eu estou ainda alinhando os próximos passos, espero nas próximas semanas, aí até o final da temporada, ter boas notícias. Eu não posso ainda falar o que a gente vai fazer, mas eu vou continuar correndo, vou correr no Brasil, vou correr fora também. E aí o trabalho continua, e focado no meu trabalho mesmo, e o que tiver que ser, será. O Fausto perguntou da Harley e tal. É uma categoria que está entrando forte, né? A Liberty tem muito interesse nessa categoria. Eu acho que no final foi uma troca, né? Dizem que não, que no início, quando anunciaram as Baggers, falaram que iam correr os 2 campeonatos, porque como são 6, 7 etapas de cada campeonato, ia dar para dividir. Porque a gente corre lá, tem a Red Bull Rookies Cup, tem a Copa DAC, tem vários campeonatos que participam junto no final de semana, então daria para ter as 2 categorias. Mas acho que no final foi uma troca. Essa vai ser a categoria que vai entrar no lugar da Moto E dentro do campeonato. E a Liberty tem muito interesse, tem muito investimento para que seja um sucesso. Eles estão fazendo de uma forma que as motos tenham igualdade, né? Diferente da King of the Baggers na América, que são várias marcas, vai ser uma marca só. Então vai ter uma igualdade, vai ser a categoria que vai depender do piloto, porque não tem diferença de moto, né? Então é um pouco novidade para todo mundo. É uma opção que está na mesa também. A gente recebeu algumas propostas para essa categoria, que é um pouco fora do que eu tô acostumado, completamente o contrário do que eu tô fazendo, que eu corri de moto elétrica, eu iria para Baggers, que é o totalmente contrário de uma moto elétrica, né? E, enfim... É um retrocesso, né? É um retrocesso tecnológico, você não tecnológico, acha? com certeza. Exato. Pô. Eu nunca andei numa Harley, não faço ideia como que seja. Todos os pilotos que me falaram que já andaram na moto ou sabem, me disseram que a moto tem como eu posso dizer, ela é basicamente um protótipo de pista. Ela tem uma base da moto de rua, mas tem a suspensão da Superbike, freio da Superbike, amortecedor da Superbike. Tem a tecnologia para que seja uma moto de pista, por mais que seja uma Harley, né? Então, olhando de fora, é um pouco estranho, né? Você vê aquela moto gigante, mas basicamente tudo é fibra ali, para ser comercialmente interessante, que é o que eles têm interesse, né? Então, não sei, é uma coisa muito nova, ainda está muito no ar, mas com certeza o campeonato vai dar muito valor para essa categoria e muita, como eu posso dizer, muita atenção, que eu acho que a Moto E no final estava perdendo um pouco esse foco, né? Porque quando eu até conversei com o Gui, no início a Moto E fazia parte, né, do que a MotoGP publicava nas redes sociais, no site, era o mesmo Instagram, então tinha uma repercussão muito grande, tanto que aquela prova que eu ganhei em 2019, que repercutiu tanto, né, em Valência, viralizou muito esse vídeo, até hoje tem muita gente que posta, marcando eu e o Guto, né? E aí depois, por conta de um patrocinador, que era a Enel, eles tiveram que fazer um Instagram à parte, então isso já acho que fez a categoria desaparecer um pouco. Então, assim, como prova, como campeonato, era muito legal. As corridas são muito legais. Quem gosta de competição, gostava da categoria. Mas uma coisa é fato, você vai no autódromo, se a moto tá lá no outro lado da pista, você não escuta. Você escuta quando ela passa na sua frente, que parece um avião. Mas não é igual o barulho de uma MotoGP ou de uma Moto 2. Então, acho que esse interesse do público tinha 50%, sabe? Gente que gostava muito, gente que não suportava. Então, é difícil entender. A gente vê hoje em dia a Fórmula E, quem gosta de corrida, gosta de ver a prova. Mas você vai lá assistir, é uma mistura. Tipo, é legal, mas, pô, se tivesse um barulho ali, se fosse um pouquinho diferente, muda. Então, foram anos muito legais, aprendi muito, venci muitas corridas e posso dizer que terminei em alta, acabei o ano muito bem. Então, isso é o que eu levo de memória. Eric, eu queria pegar essa parte do terminei o ano em alta, porque eu queria que você fizesse um balanço da temporada. Olhando para os resultados e acompanhando a sua corrida, a impressão que eu tenho é que, apesar do acidente na primeira etapa e depois a Holanda, que você ainda estava em recuperação, o segundo semestre foi um dos mais fortes que você já teve. Foram 2 vitórias, 2 segundos lugares, 2 terceiros lugares, 6 pódios em 10 corridas. Apesar das limitações, né? Outra vez que você veio aqui, você falou, ainda tô 70% recuperado, mas o teu nível de pilotagem estava muito alto nesse segundo semestre.
Tava. Eu tenho que dizer que esse ano, antes de eu me machucar, eu estava na melhor forma física, mental e fiz um preparo diferente esse ano. E eu tenho que dizer que antes do ano eu estava mais preparado do que nunca e eu acreditava muito que esse ano eu tinha a chance de ser campeão. Comecei o ano bem, aconteceu infelizmente. E a gente até conversou aqui no meio do ano que ia ser boa aquela pausa para mim entre Holanda e Áustria, e realmente foi que eu pude me recuperar bastante. Não estava 100% na Áustria ainda, eu tenho que dizer que 100% eu fui ficar com uns 5 meses de lesão, que foi agora em novembro, porque eu estava mancando na Áustria ainda, tinha dificuldade de fazer curvas para a direita, que eram Áustria tudo para a direita, eu tinha muita dor ainda, mas como eu falei até anteriormente, por sorte a corrida é curta, então é o que eu conseguia, era o que me ajudava a conseguir aguentar. Então eu tava muito concentrado, né, de na segunda parte do ano fazer o meu melhor, e eu, cara, fiquei na primeira fila em todas as corridas, tirando a Holanda, e eu sempre estive brigando entre os 3 ou 5 primeiros e sempre brigando pela vitória. Então eu tenho que dizer que eu acabei o ano muito bem, cheguei até a última etapa brigando pelo campeonato, com chances reais, e até a última prova eu podia acabar entre os 3 do campeonato. Infelizmente me derrubaram e eu não pude acabar, senão com certeza terminar em terceiro pelo menos, ou segundo. E pô, depois do que aconteceu, tudo que eu passei, acabar entre os 3 do Mundial seria um resultado muito gratificante. Mas eu levo que eu terminei em terceiro, porque o que o Ferrari fez foi muito feio. Ele derrubou o Baldassarri, me derrubou e ele foi terceiro do campeonato, então isso foi um descaso da organização. Eu falei muito sério com a FIM e com a Dorna, a IRTA lá, que é a IRTA que decide na verdade, né? Que isso não tá correto, cara. O cara não pode te derrubar, ele terminar em terceiro e você no chão. E isso tá ok. Porque eles levam isso em consideração quando a disputa é pelo título. Não, se o cara te derrubou e ele ganhou o campeonato porque ele te derrubou, a gente penaliza. Mas entre os 3, não. A regra é diferente porque é pra primeiro? Sim. Então se não fosse ele me derrubar, eu terminava em terceiro no campeonato. Então foi muito errado isso. Entendeu? Ou segundo, porque eu tava em primeiro na corrida, me ultrapassaram na curva 1, depois de 2 curvas me derrubaram. Então, assim, eu fiquei muito chateado com esse comportamento. Tem algumas penalizações que hoje em dia são difíceis de entender, né? Por exemplo, o Bezzecchi derrubou o Mark Marques na Indonésia. Ele tomou 2 long lap na etapa seguinte. O Ferrari tomou uma. Ele derrubou o Baldassarri e me derrubou. Ah, mas é porque era a primeira vez que ele causava um acidente no ano. O Bezzecchi já tinha uma anotação de uma outra prova. Cara, isso não existe. Ele derrubou 2 pilotos, entendeu? Sim. Enfim, a parte disso, da minha parte como piloto, eu fiquei muito feliz com o final do ano e acabei em alta, realmente muito contente. E acho que o que eu podia fazer depois do meu acidente eu fiz, e isso é muito gratificante. Você disse que ficar na mão em setembro é complicado, porque as melhores oportunidades muito provavelmente já estão tomadas. Como é que tá a sua vida? Estamos no meio de dezembro. Como é que tá o seu 2026 até aqui, Eric? Então, a gente até falou aqui no meio do ano, né? Quando foi anunciado o GP do Brasil, a gente tinha um projeto muito legal rodando para eu poder estar na Moto 2 ano que vem. Inclusive eu fiz um teste de Moto 2, ninguém sabe, mas eu treinei. Fiz 2 dias de treino, experimentei a moto antes de começar a Moto E, isso foi em abril. E fui bem, gostei da moto, me senti bem. Eu fazia anos que eu não andava na Moto 2. Quando eu fui campeão europeu eu corria de motor Honda, depois mudou pro Triumph. E tudo estava se encaminhando para que eu fosse nesse caminho. Porém eu tive um acidente e acabou limitando um pouco a minha preparação, porque a ideia era eu fazer um ano preparatório, fazer alguns treinos, participar de alguma corrida como wildcard e ano que vem entrar na Moto 2. Mas aí eu me machuquei, em julho eu tinha vários testes já preparados para eu poder fazer. Eu ia fazer alguma prova do Campeonato Europeu, estava tudo alinhado. Mas aí, depois do acidente, a minha única prioridade era me recuperar e tentar correr na Moto E, né? Porque afinal de contas, mundo de competição, o resultado é o que conta. Então era difícil negociar com uma equipe machucado e sem ter uma performance. Então eu precisava voltar para a pista e ter resultado e poder ter uma chance de conseguir uma boa moto para 2026, porque opção com moto e equipe que não anda na frente existe, eu poderia ir, só que eu já sei o que é isso, já passei por essa experiência e não quero repetir isso. Na idade que eu tô agora, a experiência que eu tenho, eu quero entrar num projeto que eu sei que eu vou ser competitivo. Por isso eu continuava na Moto E, porque eu sabia que eu tinha chance de vencer. Com um material igual aos outros, né? Porque você entrar num campeonato nível mundial, com todos os pilotos de altíssimo nível, já com um equipamento ou equipe que não te dá o que você precisa, já é muito mais difícil.
Então, no meio de setembro a gente começou a ver opções. A gente tem algumas opções na mesa. A opção das baggers é uma opção que tá na nossa cabeça. A gente tem talvez o Mundial de Endurance, que tem muitas montadoras lá presentes. Quase todas as fabricantes estão lá. Tem o Moto América, campeonato americano, que também é muito forte e esses últimos anos cresceu muito o nível. Tem piloto que foi correr lá e não ganhou e tá no Superbike Mundial andando entre os 5 primeiros, no caso do Petrucci, Loris Bass. Então é uma opção também. Então a gente tá alinhando, fazendo a parte final aí de decisão junto com a Honda também, porque eu sou piloto da Honda, vou continuar com a Honda ano que vem. Então, junto com eles, a gente está decidindo o que pode ser. Tem a opção do Campeonato Nacional na Europa também. Então, eu vou continuar lá fora. Meu objetivo é seguir na Europa também. E eu vou continuar correndo no Brasil. E é isso. Em breve teremos novidades e, com certeza, a opção que for, eu vou dar o meu máximo e fazer o melhor de mim, como sempre. A gente tem certeza que vai ser uma ótima opção para o ano que vem. Fausto, manda a próxima aí. Pois assim, com moto pesada você já está acostumado, né? Então, botar uma Harley dá para fazer. Depois que você andou com as motos completamente diferentes, a Harley é um pouco mais convencional. Se eu te perguntar uma coisa, então, o Moto América continua sendo uma opção, britânico de Superbike, mundial de Endurance são as suas opções e você está de contrato renovado então com a Honda para continuar competindo no Brasil, que vai ter agora a final do Superbike Brasil em Londrina, né? Agora dia 21. Você está brigando pelo título com Papai Noel vai entregar o troféu pra gente. Pois a temporada é longa, né? A temporada bastante longa. E a gente tem aqui no Brasil, além das Copas Monomarca, que eu acredito que você goste, porque você se beneficiou desse formato, a gente tem o Moto 1000 GP e, simultaneamente, a Superbike Brasil. Você acha que esse caminho é bom para o esporte ter 2 campeonatos simultâneos dentro de um país? E como você vê as Copas Monomarca agora chegando, a Moto 4 também, no caminho da MotoGP, com uma parte latino-americana, como é que você vê marcas diferentes? Olha, eu acho muito legal esse trabalho que está sendo feito. Essa Moto 4 vai ser com motos Honda, e eu, como piloto Honda, né, embaixador e tanto tempo no projeto, dentro do projeto Honda, eu vou estar, digamos, fazendo parte desse projeto e ajudando a Honda para que isso funcione bem, a gente consiga ter mais pilotos brasileiros. Vai ser uma Copa Latino-Americana, né? Mas vai ter apoio da Honda, as motos serão Honda e teremos pilotos brasileiros, então isso eu acho muito legal. Sempre falei para a Honda que isso era muito importante e isso tinha que acontecer. No passado tinha uma Copa que a Honda fazia muitos pilotos começarem e depois subirem de categoria, mas agora de verdade é uma moto de competição, é uma moto que lá fora tem vários campeonatos e muitos pilotos se formam nessa categoria, então isso vai ser muito interessante. Também as outras marcas no Brasil, as outras Copas que a gente tem aqui de várias marcas, né? Tem a Yamaha, tem a Triumph, tem a Kawasaki, isso é muito legal. Acho que todo mundo tem que estar nessa leva de categorias de base, porque só assim a gente vai conseguir ter mais pilotos, né? Então acho que isso é fundamental. Temos novos autódromos também, o que ajuda muito a gente ter um campeonato com várias pistas diferentes, ter várias cidades com mais investidores e patrocinadores, porque no final é isso que conta, a gente precisa ter investimento, é uma categoria, é um esporte muito caro, se não tiver patrocínio isso não vai pra frente, né? E em relação a ter os campeonatos, eu não acho que é uma boa opção, eu acho que isso tira a força dos dois lados, né? Então eu acredito que teria que ser igual ao motocross, que hoje em dia é uma potência no Brasil. A gente viu, cara, o Glenn Coldenhoff, terceiro colocado, se não me equivoco, terceiro colocado no Mundial de Motocross vindo correr no Brasil, cara. Então isso significa que aqui tem nível e que os caras de fora têm interesse de vir. Sim. Então, e que as marcas estão investindo, estão pagando para os caras virem, que é assim que funciona. A gente vai lá, arrisca a nossa vida, a gente tem que receber por isso e os patrocinadores têm que investir na categoria para ter um retorno. E o motocross funciona bem por isso. Tem a Honda, tem a Yamaha, tem a KTM, tem a GasGas, tem a Husqvarna, todo mundo investindo e o campeonato é muito legal. E não é só não, tem o motocross, tem o Arena Cross, tem as copas nacionais que funcionam bem. As provas de rally. Exato, então isso funciona porque a gente tem a 50, tem a 65, tem a 85, tem a MX2, a MX1. Então isso é uma sequência que os pilotos vão subindo
E o campeonato é muito interessante. Então, eu parabenizo muito aos organizadores do motocross, Arena Cross também, que fazem o show. O Dan Wilson veio pra cá, o Enzo veio correr o Arena Cross. Esse ano a gente teve o Stefano Rubini na Honda, o companheiro dele que era esqueci o nome dele. O belga. O Van Horebeck, exatamente. Isso. Andou muito, várias corridas na frente, fazendo um trabalho de equipe ali para eles serem campeões também. Então, isso é legal. E eu espero... Fabinho tá andando muito. Fabinho muito também. Campeão várias vezes. E aí veio o Campano também aqui. Foi uma loucura. Eu acompanhei todas as provas, porque é muito legal. A transmissão deles é muito legal também, a cobertura da etapa. Então eu desejo e quero muito que o Moto Velocidade vá nesse caminho também. A gente tenha no futuro, igual a Stock Car funciona muito bem, o campeonato de Moto Velocidade que funciona bem, o campeonato de motocross que funcione bem, de enduro, de rally, porque o país tão grande, com tanta gente que gosta de moto, tantas marcas aqui que vendem muita moto. Então acho que esse é o caminho e eu espero que a Moto Velocidade vá nessa direção também. E a gente tem um campeonato, não sei qual que é qual, mas assim, que tenha um campeonato com todas as montadoras no mesmo lugar, investindo e fazendo o esporte crescer. Uhum. Porque aí você vai, corre uma etapa em Cascavel, o Superbike, outra etapa em Cascavel, semana seguinte, o Moto 1000. Não vai de gente nenhum nem outro. Então assim, nenhum dos dois funciona. Então acho que eu sempre tive esse ponto de vista, sempre falei, e espero que isso melhore, a gente tenha um público de 30, 40, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas ali acompanhando e torcendo. Eric, GP do Brasil ano que vem, agora Diogo Moreira campeão na Moto 2, vai para a MotoGP. Primeiro eu queria que você falasse da sua expectativa para a prova em si e a avaliação do ano do Diogo e a projeção do ano que vem. Olha, em relação à prova, eu estou muito ansioso, né, para ver como que vai ser. Eu estou acompanhando nas redes sociais e com alguns amigos como que está desenrolando a obra. É aquele negócio, né? A gente espera e imagina que pô, isso aí podia estar pronto, a gente podia estar com tudo preparado, ir lá testar a pista, mas no Brasil é sempre no limite, né? Com emoção. Exato. Então eu sei que o asfalto já começou a ser feito, então isso para mim é o que dá a segurança de que vai ter uma pista em qualidade para os pilotos. A estrutura tá incrível, já vi lá a torre, os boxes, tá tudo lindo. Então, com todo mundo que eu converso, a expectativa é de que vai ficar tudo pronto a tempo, porque a gente sabe que é uma obra muito complexa e não é fácil, né, fazer um projeto desse acontecer. E eu vi que o governador e todo mundo envolvido está muito disposto a isso ser a nível internacional de alto padrão, né? Então, eu acho que vai ser um sucesso, vai tá lotado de gente e o pessoal vai gostar muito da energia do brasileiro, que é diferente. E espero poder estar lá acompanhando todo o processo. Queria poder estar correndo, não vai ser dessa vez, mas com certeza eu vou estar lá e vai ter muita gente acompanhando o MotoGP aqui de volta depois de tanto tempo, né? E em relação ao Diogo, putz, é o que dizer, né? Temporada de menos a mais, literalmente. O cara, ele foi crescendo e ganhando força e mostrando a velocidade dele. E realmente o segundo semestre foi muito positivo. Toda etapa eu encontrava com ele, a gente conversava. E realmente no começo ele falou, putz, a gente tá com alguma dificuldade, as equipes que estão com suspensão White Power estão com uma vantagem, a gente tá com a Ola, estamos trabalhando para chegar e ele foi mostrando que ele tinha velocidade. E eu acho que ele aproveitou os momentos que tinha que aproveitar, foi muito inteligente quando não dava para ganhar ou quando não dava para disputar, pontuou e foi merecedor do título. Eu acho que depois que ele ganhou na Indonésia e o Mano Gonzalez foi desclassificado ali, acho que o Mano fez assim, ó, vum. E ele realmente foi muito superior, ganhou em Portimão, uma baita corrida. E enfim, merecedor, e espero que ele tenha muito sucesso na MotoGP. E obviamente MotoGP é MotoGP, não é nada fácil, vai ser um baita desafio, ainda mais a gente sabe que a Honda tá num processo de evolução, mas ele é merecedor, o cara foi campeão, acho que tinha que ser uma regra, né? Pelo menos os 3 primeiros da Moto 2 tinham que subir, porque tem muito cara que tá lá que poderia já não tá, e eu acho que tem muito cara que tá na Moto 2 e poderia subir, então vai ser uma baita experiência. Ele tá numa equipe incrível, que é a equipe que eu tava até o momento. O Lute é um cara nota 1000, a equipe que trabalha com ele, eu conheço a maioria. Tem um mecânico que trabalha com ele, que foi meu mecânico quando eu fui campeão europeu, que é o Jonas, e então ele vai estar super bem assessorado lá. Aproveitando, né, você falou isso de subir e tal, ano que vem 2 novatos só no grid da MotoGP, Diogo versus Toprak, como é que você acha que vai estar essa briga aí pelo Rookie of the Year? Putz, é difícil. Eu tenho que dizer que assim,
Eu sou muito fã do Toprak, muito. Eu acho ele um cara que tem um controle assim que eu nunca vi nenhum piloto ter um controle, um domínio da moto como ele tem. Lembrando que ele tá numa moto derivada de rua, uma moto que tem uma característica, um pneu e uma estrutura diferente de uma MotoGP. Então, assim, não vai ser fácil. A Yamaha tá num momento bem difícil agora, né, na MotoGP. Não sei agora com o V4 como que vai desenrolar. Eu acho o Toprak muito, muito bom. Mas o Diogo também vem de uma sequência muito boa na Moto2. Ele é muito novo, tem muito gás e com certeza muita vontade. Então, assim, eu acho que a gente vai entender isso conforme for desenrolando o ano. Eu acho que depende muito da moto, né? São 2 pilotos de altíssimo nível, mas os 2 não estão nas melhores motos. Então, vai depender muito como cada uma evolui. Se a Yamaha vai dar um boom e vai evoluir, o Toprak vai estar na frente. Ou se a Honda vai evoluir ou não. Mas ele já demonstrou que ele chegou para fazer barulho. Ele já foi mais rápido que o Rins, foi mais rápido que o Miller, já no primeiro teste em Valência. Então vai ser interessante. Fausto, manda mais uma pra gente se despedir aqui do Granado. Quem vai ser o campeão da MotoGP? Quem vai ser o campeão da MotoGP no seu palpite? O Eric Granado. E a outra, acho que eu vou conjugar já com essa, é o seguinte. Parabéns pelo casamento! Obrigado! Olha lá, ó. E eu queria saber se você... Pois é, casamento, felicidade, grande momento. Queria saber se você depois que casou, e aí, baixou o tempo ou foi... Então... Ainda foi o joelho no asfalto ou não foi? Não, baixei. A gente tá junto há muito tempo, isso aí só dá mais energia pra eu continuar fazendo o meu melhor. E em relação ao MotoGP, cara, pra mim o Mark Marques vai ser campeão. E eu até ia falar pro editor colocar aí, ó, o que eu falei no começo do ano sobre o Mark Marques, que eu falei, o Mark Marques, a equipe que ele entra, o companheiro de equipe que ele tem do lado, o cara desaparece. E ele, cara, foi incrível. Como ele fez em todas as equipes, ele voltou a fazer o mesmo. E com o Bagnaia. Com o Bagnaia, que eu não esperava que ia ser dessa forma. Fiquei chateado por ele, porque ele tava numa situação no final do ano, assim, triste, porque entendo que ele não consiga andar no nível do Mark, porque ele tem um nível altíssimo, e o Alex também, que fez uma baita temporada, mas andar 10º, 13º, 15º, a corrida em último foi incrível. Então, o corte ali, ó, se eu tivesse apostado... Não, então, pera, vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui, ó, Chuim, sala do VAR, vamos ouvir o que disse Eric Granado. O que eu sinto é que ele é um cara que ele domina muito o ambiente que ele tá. Por quem ele é, porque ele, é a lenda que ele é, mas ele traz muitas pessoas pra ele. E isso acho que às vezes quem tá do lado acaba se incomodando. Por exemplo, o Pau Espargaró na equipe da Repsol foi minguando. Ele começou bem, tanto que teve um ano que ele começou no Qatar fazendo pódio e o Mark Marques não. E aí depois o cara vai desaparecendo, porque acho que ele é muito forte mentalmente e também a velocidade que ele tem, o que ele gera dentro da equipe. Tem um documentário que ele fez, não sei se você já viu, Fausto, que ele fala, na época que ele tava com o Pedrosa, que tinha vezes que chegavam peças. Você já viu esse documentário, Fausto? Chegavam peças que ele sabia que pro Pedrosa era melhor, que ele sabia que era melhor, mas ele falava que não gostava só pro Pedrosa não usar. Porque ele falou, não, com a outra peça é pior pra ele, então vamos com a outra. Você acredita? Pra ver como o cara é. Ele tem essa capacidade, tipo assim, nem que seja pior, se é pior pra ele, sim, eu vou assim. Então, isso daí na cabeça, o cara do companheiro, se o cara não for muito forte mentalmente, quebra o cara. Ouvimos o que disse. Ele mudou as palavras, mas era essa a ideia. Então, até te pergunto, a gente falou do Marques. O que você espera pro ano que vem? Realmente, assim, o Bagnaia parecia um fantasma. Você trombava com ele, parecia um fantasma, assim, de Bagnaia, assim. Bagnaia, a história que aconteceu ao longo do ano do Martin, Bezek no fim do ano muito bem, o Alex Marques teve um ano que todo mundo tirou o chapéu. Dá uma pincelada do que foi essa temporada 25, Granado, você conhece todo mundo ali. Olha, o Mark Marques era o que eu esperava, que eu achei que ele ia ganhar todas as corridas, se não 90%, e assim foi. Ele tem um nível de pilotagem e uma capacidade de levar a moto ao limite incrível. E ele foi se afinando durante o ano, dava pra ver que cada prova ele tá mais acostumado com a moto, e foi claro que realmente em 2024 ele não tinha a moto igual a do Bagnaia, porque na hora que ele pegou a moto 25,
Ele mostrou que a moto que ele corria em 24 era ruim comparada à que ele estava andando, porque a moto que ele andava era 23 em 2024, né? E realmente baita temporada, não tenho o que dizer. Eu acho que ano que vem não vai ser diferente, porque a moto vai ser muito similar. 2027 não sei, porque muda de pneu, vai mudar toda a moto, o motor, toda a questão aerodinâmica. Mas eu acho que a Ducati vai continuar andando bem, porque eles têm o pacote deles funciona muito bem. Mas eu fiquei muito surpreso com o Bezzecchi no final do ano, porque ele em 2024 a gente viu que quem tinha a moto 2023 da Ducati tinha dificuldade. O próprio Alex Marques, o próprio Bezzecchi, que em 2023, que ele tinha a 22, ele andou muito bem. Liderou o campeonato, ganhou corrida. Então dava pra ver que a moto 23 era difícil. E aí quando ele entrou na Aprilia, ele tava fazendo o esperado, né? De 10º, fazendo 8º, 7º lugar. O Ogura começou muito bem com a Aprilia, né? Lá no começo do ano. Depois ele acabou, acho que indo pro lugar que ele normalmente teria que estar como rookie, né? Acho que um rookie sendo entre os 10 já é um baita resultado, porque são pilotos de altíssimo nível lá. Mas o Bezzecchi conseguiu encontrar ali na Aprilia aquele ponto de confiança e, assim, quando ele tava no dia, ele era muito rápido, né? Ainda mais no final do ano que o Mark não tava, e eu acho que ele cresceu mais ainda. Ele fazia umas pole positions, cara, na Austrália, acho que foi, ele fez uma pole que ele enfiou um temporal no segundo colocado. Então, me surpreendeu muito. E o Jorge Martin, infelizmente, cara, ele teve muito azar esse ano, né? Uma sequência de lesões, né? Acho que não ajudou ele muito. Eu acho ele um baita piloto, eu acho ele melhor do que o Bezzecchi. E acredito que ele, pegando esse ponto que o Bezzecchi encontrou, ele vai ser muito competitivo ano que vem, porque hoje a Aprilia é a segunda melhor moto, é claro isso. E eu acho que o Alex Marques ano que vem com a moto oficial vai andar muito bem também e vai dificultar pro Bagnaia. Eu não sei qual vai ser a reviravolta que o Bagnaia pode fazer ano que vem, porque é difícil, tendo o Mark ali do lado, dominando, né, a equipe e sendo rápido em todas as condições, com chuva, com vento, com sol, alta temperatura, baixa temperatura. Isso eu acho que é difícil o Bagnaia, tanto que em muitas entrevistas ele falava, se a moto tá assim, eu tá assim, ele é rápido igual, e pra mim, eu não sou assim, ele falava, eu preciso que a moto esteja redonda como eu quero, tanto que ele várias vezes pediu a moto 24, né, acho que em alguns momentos colocaram algumas peças da 24 pra ele, que ele podia ir bem, em algumas provas, outras não, mas foi um ano que demonstrou que a Ducati era muito superior no começo, e no final nem tanto, né? Então a gente viu a KTM fazendo pódio, com a Costa ali, a Aprilia aparecendo um pouco mais. Então vamos ver, eu acho que ano que vem vai igualar um pouco mais o nível das outras marcas com a Ducati. E aproveitando esse panorama que você fez, é até bom a gente estar aqui com alguém que conhece os pilotos, que treina com os pilotos, porque ano que vem a gente tem uma situação muito particular. De 22 do grid, 19 vão encerrar o contrato em 2026. A gente caminha aí para um dos mercados de pilotos mais doidos dos últimos tempos. Você acha que a gente pode ter algumas reviravoltas no grid aí para 2027? Troca de montadora? Algumas surpresas por aí? Olha, eu acho que vai ter muita mudança, mas vai ser difícil acertar, porque 2027 muda tudo. Então talvez, sei lá, em 2027 a Yamaha passa a ser a moto que é competitiva, ou a Honda passa a ser a moto que é a melhor. Eu acho que não. Eu acho que as motos que hoje em dia estão funcionando bem vão continuar na mesma direção de 27, porque no final das contas é uma eletrônica que funciona bem e isso não vai mudar. É uma entrega de potência que funciona bem, isso não vai mudar. É um chassi que tem tração, que tem grip, que tem estabilidade, isso não vai mudar. O que vai mudar é que vai ter uma entrega de potência diferente, com motor de 150 e menos aerodinâmica. Mas com o túnel do vento e hoje em dia com a tecnologia que eles têm, eles vão saber compensar isso e a moto vai funcionar. Então eu acredito muito que se a KTM não melhorar, o Acosta vai sair. Eu acredito muito nisso. Eu não acho que o Quartararo saia da Yamaha, porque a não ser que ele tenha uma opção de Ducati oficial, que não vai acontecer, eu acho que ele continua lá. Mas eu acho que muitos pilotos vão mudar de equipe. Obviamente o Mark deve continuar ali. Eu acho que na Honda oficial deve ter alguma mudança. E eu acho que ali no lugar do Rins pode ir o Toprak, se ele conseguir bem esse ano, porque o Rins realmente está tendo dificuldade. Sim. E eu acho que 27 vai ser um ano muito interessante. Eu tô ansioso para ver como que vai ser essa moto nova, se ela vai ser rápida igual. Eu acho que o pneu Pirelli vai ser mais rápido, que o pneu Pirelli é superior ao Michelin. Demonstrou isso
no caso era Dunlop, né? Moto 2 e Moto 3, mas o Pirelli deu um salto de qualidade muito alto, né? Então acho que vai ser uma mudança completa, né? E eu acho que, mudando pra Pirelli, eu acho que o Toprak vai se destacar muito, porque ele tem muito controle com esse pneu. Manda aí, Fausto. Pois é, não, aproveitando que o Eric citou as classes de acesso, a gente tem, e ele falou, e a gente tinha já como favorito 2025 e é favorito para 2026, no entender do Eric e também no nosso. Mas nas classes de acesso, quem são os favoritos? Você acha que o Manu Gonzalez pode chegar lá? E na Moto 3 a gente tem também outras possibilidades. Quem são os favoritos nas classes de acesso para você? Olha, eu acho que o Manu Gonzalez com certeza é o favorito. Ele fez uma baita temporada, o início do ano dele foi muito bom. Mas como eu digo, o Diogo fez um ótimo ano, mas também ele teve a sorte de campeão, que as coisas foram ao favor dele. Então o Manu Gonzalez tomou uma pedrada no radiador na Áustria e a mão dele começou a vazar água. Isso é um negócio muito improvável. Sim. E o cara não terminou a prova. Depois ele foi desclassificado quando ele terminou em segundo. Então, assim, é uma coisa muito... Eu não lembro de uma desclassificação. Acho que eu lembro de uma do Fábio Quartararo por pressão no Japão, há muitos anos atrás. Mas é muito difícil alguém ser desclassificado. Então, assim, isso acho que foi também... Ele tinha vencido. Então, eu acho que isso foi algo que também foi fazendo o Mano perder aquele gás que ele tinha. Porque ele era muito superior no início do ano. Fez vários pódios, ganhou muitas corridas e dava pra ver que ele era o cara, tipo, que tava pra ganhar. Entendeu? Então, se ele conseguir encontrar isso de novo ano que vem, que não é garantido, né? Às vezes pode ter outro piloto, por exemplo, o Davi Alonso. Eu acho um baita piloto e vai brigar pelo título. E eu acho que é um cara que deve ir pra MotoGP. Porque é um piloto muito talentoso. Primeiro ano da Moto 2, ganhou corrida, fez vários pódios seguidos no final do ano. Daniel Gado também fez uma baita temporada, outro estreante. Então acho que esses dois vão estar junto com o Mano brigando. O Aron Canet todo ano tá ali na briga. Eu acho que vai estar ali disputando também. Eu acho que o Izan Guevara encontrou no final do ano a velocidade e vai estar na briga. Mas eu colocaria pro título Mano Gonzalez, Davi Alonso e Daniel Gado. Acho que são os três ali que vão estar mais na briga. Na Moto 3, os pilotos que eu acompanhava mais vão subir para a Moto 2 agora. Então acho que o Davi Munhoz deve brigar pelo... É Davi ou Dani? Davi, o Dani é o da Moto 2, né? Isso. Davi Munhoz e Davi quem? Munhoz acho que deve... Protegido do Mark Marques. Eu acho que o Máximo Quiles é o primeiro candidato, porque ele terminou em terceiro no campeonato, depois de uma baita temporada. Então acho que o Máximo e o Davi Munhoz são os dois que eu vejo com mais potencial. Mas a Moto 3 é uma categoria que se você tá ali no vácuo, você consegue acompanhar. E tem pilotos que vai somando ponto, igual o Rueda fez um baita ano, mas ele foi muito constante. Ele ganhou o campeonato com muitas provas de vantagem, né? Então acho que o Máximo Quiles, se ele encontrar esse ponto, ele pode ter esse título com uma boa vantagem, porque ele é rápido... Ele é um pouco Mark Marques, né? Ele é rápido na chuva, no frio, no seco. Tem uma capacidade de ultrapassar nas frenagens muito alta. E é um moleque que tem muito talento. Maravilha. Gente, a Podcast vai continuar na sequência, mas eu quero me despedir do Eric. Eric, muito bom ter você aqui com a gente. O cara não tem tempo, né? O cara casou, o cara corre dia 21 de dezembro, dia 25 ele faz um bico de Papai Noel. O cara 31 vai fazer a São Silvestre. É isso! Rally Dakar no dia 2. Mas, Eric, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. E a gente tá desejando aí toda a sorte pro ano que vem. Que venha aí, aonde for que você corra, que seja uma temporada fantástica. Muito obrigado. Valeu demais pelo tempo, pelo papo. Sempre muito legal colocar aqui o papo em dia do MotoGP com quem entende, né? Dá gosto de falar. E vou também despedir de Felipe Mota, que está aí com a agenda corrida hoje, nesse fim de ano também. Valeu, um abração, Gui. Tchau, Fausto. Valeu, Fausto, obrigado. Valeu. Abraço pra vocês, sucesso de moto e a pé, Eric Granado. Valeu, Felipe. Estamos torcendo sempre. Eu e o Fausto continuamos, porque agora é hora de falar do mundo off-road. Roda a vinheta aí. Isso aí, minha gente. Hora de falar um pouquinho do mundo do off-road. Afinal, dezembro tá acabando, mas o mundo das competições não para. E nesse último fim de semana tivemos a grande final do Mundial de Supercross, a quinta e última etapa lá na cidade do Cabo, na África do Sul. E tivemos os campeões coroados na WSX, a classe principal. O Jason Anderson, impecável, venceu as 3 provas, completando 5 triunfos consecutivos, já desde a etapa anterior na Suécia, e com isso levou o título. Olha, o Anderson fechou com 171 pontos,
contra 166 do Joey Savate, que fez segundo lugar nas 3 provas lá da África do Sul. Então você vê o tamanho da volta por cima que o Jason Anderson deu nesse campeonato. E o Christian Craig fechou na 3ª posição com 154. Já na SX2, o Max Enst, que vinha dominando a temporada até agora, fez uma etapa mais tranquila, mais segura, não correu riscos, foi segundo colocado nas 3 provas e com isso levantou o título. Shane McElrath venceu as 3 provas, o Enzo Lopes foi ao pódio na segunda e um P14 P4 na primeira e P14 na segunda. Falando da classificação final do campeonato, o Max Enst, campeoníssimo com 215 pontos, Shane McElrath 176, Cody Schock fechando o top 3 com 167 e o Enzo em quinto no resultado final com 136 pontos. Fausto, Mundial de Supercross coroando aí os campeões pra gente meio que fechar o ano. Pois é, e foi uma grande final, sobretudo na 450, né? O Jason Anderson brigou o tempo todo com o Joe Savate e, assim, o Anderson já foi campeão do AMA Supercross, queria muito esse título, foi a estreia dele na Suzuki, e ele fez uma corrida do jeito dele, né? É lombre, como chamam ele, então ele é muito combativo, faz block pass toda hora, e foi um pega sensacional com o Savate, especialmente na grande final, né, de 12 voltas. Foi muito... Eles trocaram de posição, pelo menos eu contei umas 8 vezes, inclusive na penúltima volta, que o Savate veio para dar nele, errou, e ele conseguiu vencer, mas foi uma vitória incrível, foi uma final digna de um campeonato mundial, né? A gente sabe que esse campeonato está se estabilizando, né? Mas foi uma final sensacional, e a Suzuki com kick, ganhou o título mundial com o Anderson, que mereceu, foi muito corajoso, como sempre, né? Como sempre. Na 250, o Max Enst controlou a situação, né? Já tinha uma vantagem imensa no campeonato, ele tem 32 anos, e também foi uma redenção para ele, porque ele, no AMA Supercross na Costa Leste, ele estava na segunda colocação a 1 ponto do Tom Viale, quando caiu, quebrou a fíbula e ficou fora da temporada. No motocross também estava em processo de recuperação. Ele tem 32 anos, já competiu no Mundial de Motocross algumas temporadas, tanto na 250 MX2 quanto na MXGP. Não teve resultados brilhantes, mas consegue um resultado excelente para ele. E o nosso Enzo Lopes, infelizmente, teve novamente problemas de amortecedor. A pista era ruim, né? A pista era dura, escorregadia e, sobretudo, ainda tinha poeira. Então, 20 mil pessoas compareceram, assistiram um grande espetáculo, especialmente a final da 450, mas não era uma pista boa para as motos, e a moto do Enzo, que não é uma grande moto, né, nesse campeonato, ela sofreu e, mais uma vez, abriu a brecha no amortecedor, e com isso o Enzo não conseguiu a sonhada 3ª posição no campeonato, e ele tinha potencial para chegar lá, ficou em quinto de toda forma. Ele foi um dos que conseguiu derrotar o Enst, né? O Enst foi derrotado pelo Shane, que era o atual campeão, mas, como você mesmo falou, estava correndo para o campeonato e deixou não, né? Fez uma segunda colocação, tentou chegar, mas não se esforçou ao máximo, não se arriscou a cair, porque já na primeira corrida ele já tinha garantido o título. Então, para o Enzo, foi uma participação promissora, mais uma vez, e é difícil a gente pensar que o Enst corre nos Estados Unidos pela Star Racing Yamaha, por onde iria correr o Enzo, se não fosse aquele problema no braço que ele teve, que comprometeu a temporada dele, e o Cody Schock, que foi o 3º colocado, né? Foi o Shane, né, o 2º colocado, e o Cody Schock, que foi o 3º no final do ranking mundial, corre pela Clube Yamaha nos Estados Unidos, por onde o Enzo competiu. Então, a gente tem um grande ponto de interrogação no que o Enzo vai fazer em 2026. Espero que essas atuações dele, que foram brilhantes enquanto a moto aguentava, tenham chamado a atenção e que ele consiga negociar bons contratos, um bom contrato para a temporada do Supercross, que está começando agora, né? No dia 10 de janeiro, Anaheim 1, mais uma vez, 17 etapas, e são 26 dias para o início do AMA Supercross, que vai ter 4 corridas em janeiro, 10, 17, 24, 31. Todas as corridas começando na Califórnia, vai para San Diego, as fecha em Houston, no Texas. É um campeonato super intenso. Espero que o Enzo esteja lá, ou esteja competindo aqui
com o brilhantismo de sempre, o que a gente espera. Ele é o principal piloto brasileiro no motocross atualmente. É isso aí, a gente vai ficar na torcida para que o Enzo tenha um bom campeonato, que consiga, né, fechar um bom contrato pro ano que vem, pra gente ter ele de novo andando lá em cima. Mais uma vez, como o Fausto falou, foi uma temporada muito promissora da parte dele, e eu acho que esse ano até para além do Mundial de Supercross, boas atuações no Brasil, disputando o título no Arena Cross contra o Jim Wilson. Realmente, assim, o Enzo tá numa fase muito bonita da carreira dele e tá muito legal de acompanhar. E ó, como o Fausto falou, em janeiro já começa o AMA Supercross, e aqui no Podcast a gente vai comentar tudo. A MotoGP vai estar de férias, mas o Podcast não para e a gente vai trazer todas essas informações para você. Então fica de olho. Agora, vamos continuar falando do cenário internacional, mas trazendo mais uma pitada de Brasil. Afinal, Fausto Macieira, a Yamaha anunciou uma nova empreitada no mundo do motocross. E quando eu falo mundo, é mundo mesmo. A criação da equipe Yamaha 115 M78 Motorsport, que vai levar nomes do Brasil para competir no exterior. E o primeiro piloto dessa empreitada já foi anunciado na semana passada. Betibúrcio, atual campeão brasileiro de motocross, vai correr com as cores da Yamaha Racing Brasil, tanto no espanhol de motocross quanto no europeu de motocross. E olha, uma equipe forte, uma equipe que tem o atual campeão brasileiro de motocross, que tem como chefe de equipe Carlos Campano, campeão mundial de MX3, pentacampeão brasileiro de MX1, e também o nosso mestre Alan Douglas, que é o gestor da Missão 78 Academy, que é um nome que dispensa apresentações aqui no motociclismo brasileiro. Fausto, eu queria a tua impressão dessa nova empreitada, levar pilotos brasileiros lá fora, porque a gente tá precisando, né? A gente tá importando muito talento de fora, mas a gente também tem que colocar a nossa galera pra lá, né? Pois é uma inversão, né? Achei boa demais a contratação do Betibúrcio, que é o campeão do SX2, foi campeão no Arena Cross, uma disputa incrível, e ele só tem 18 anos, então está indo sob a supervisão nessa parceria do Alan Douglas com o Carlos Campano, também um nome consagrado no Brasil e no exterior. O B tem um talento imenso, mostrou isso várias vezes, em várias marcas, e agora chegando na Yamaha vai ser um grande impulso, e esse é bom porque ele vai correr o espanhol, que são 7 etapas, e também vai correr as 12 etapas do Campeonato Europeu, que corre junto com o Mundial nas pistas europeias. Então, e a abertura já é na Espanha, né, onde a abertura do espanhol, claro, vai ser na Espanha, mas a primeira participação do europeu no circuito mundial vai ser também na Andaluzia, na Espanha. Então, eles não vão correr a primeira etapa, que é na Argentina do Mundial, que é fora da Europa, mas o europeu corre no mesmo fim de semana do Mundial, e vários pilotos, inclusive da equipe Yamaha, saíram de nomes que competiam com sucesso no campeonato europeu. E o B está na idade certa para partir para cima, para partir para uma carreira internacional, sob a supervisão de um campeão mundial, com o apoio da estrutura vencedora do Alan Douglas. Então, tem tudo para dar certo esse projeto, que nos enche de orgulho, como você mesmo falou. É muito bom trazer estrangeiros consagrados para que os nossos pilotos aprendam, mas também é bom aproveitar essa contrapartida, né? O refluxo, mandando pilotos brasileiros para lá. É muito mais difícil, né? São países diferentes, culturas diferentes, vai rodar 12 países, né? Então são circunstâncias muito diferentes. Mas com a supervisão de um piloto que está muito acostumado com a forma de pensar brasileira, com a forma de agir, com a comida, né? Com o tratamento, que é o Campano, né? Que tem toda essa experiência, vai ajudar muito o Betibúrcio. Esperamos grandes resultados, tanto dentro da Espanha quanto na Europa, nessa temporada 2026. O B vai ter um calendário extenso, são 20 etapas entre os dois campeonatos, mas a gente vai estar na torcida aqui por bons resultados, acompanhando e trazendo todas as informações para você. E ó, dá uma olhadinha no vídeo do anúncio da contratação do Betibúrcio e do lançamento dessa nova equipe. O sonho de todo piloto é ser campeão. E eu realicé esse sonho. Campeão mundial, tricampeão espanhol, pentacampeão brasileiro. Os títulos me marcaram. Mas o que realmente ficou foi algo maior. A história que escrevi junto ao povo que me acolheu. No Brasil encontrei uma nova casa, uma nova família, uma nova razão para acelerar. Aqui eu di tudo. E mais que isso, carguei a bandeira do Brasil no peito e no coração. Depois de tanta vitória, eu percebi que o verdadeiro campeão não se mede apenas por quantos títulos conquistou, e sim por quanta história foi capaz de inspirar. Chegou a hora de transformar vitórias em legado.
O verdadeiro legado não vive apenas nos títulos, ele vive no que deixamos para o futuro. Meu nome é Bernardo Bursi, tenho 17 anos e sou atual campeão brasileiro da MX2. Bernardo é um super campeão brasileiro, já ganhou tudo o que ele tinha que ganhar aqui. Prestes a realizar o meu sonho de correr fora, correr na Europa e o Campano podendo me guiar e mostrar sempre os melhores caminhos. Acho que está no momento de cumprir o sonho. Ele é jovem, ele é rápido, cara disciplinado, muito técnico, corajoso. Então está na hora certa para ir atrás do sonho. Duas gerações, o mesmo sonho. Juntos, iniciamos uma nova jornada. Uma equipe brasileira levando o azul do Brasil para o mundo. A promessa de um novo futuro, que traz mais do que um sonho, traz a esperança de um país inteiro. Do legado ao futuro e do campeão à esperança. É o Brasil mais forte no mundo. E agora falando realmente de motociclismo brasileiro, na última semana a Yamaha fez a seletiva da categoria R15 Blue Crew América Latina, que compete, né, dentro do Moto 1000 GP, o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, uma seletiva que foi feita lá no Autódromo Capoava, uma temporada que está prevista para iniciar em abril, e vale lembrar, né, o campeão da R15 recebe 100% da inscrição para a R3, que é a categoria acima, claro, desde que tenha a idade mínima para competir. Fausto, a gente está falando de pilotos consolidados, a gente já teve aqui no programa hoje o Eric Granado, a gente falou do Enzo Lopes, a gente falou do B agora, que está nesse processo de se consolidar no mundo lá fora, nas outras competições para além do Brasil, e agora fechamos com a próxima geração da turma do motociclismo de pista. Pois é, várias gerações em evidência aqui no podcast e nas pistas especialmente, né? Então, um grande projeto, mais um grande projeto da Yamaha, a R15, dos 15 pilotos, são pilotos de 9 a 15 anos que podem participar das seletivas, né? E a seletiva final foi esse fim de semana, e a gente teve dessa vez 13 dos 15 são brasileiros, né? Temos 2 argentinos e 13 brasileiros. Então, os brasileiros certamente estão treinando, né, para participar dessas seletivas, e isso é muito bom, né? Porque eles já vêm com uma base e tentam, todos eles, a projeção internacional, subir para R3, passar para o Mundial de R3 e tal, essa escadaria para o Mundial que a Yamaha e a AD78 do Alan Douglas vem fazendo. Mais um grande momento, a gente espera disputas muito boas, e a predominância de brasileiros na R15 mostra que nossos pilotos estão aprendendo com a convivência com os pilotos estrangeiros. Isso é muito bom em todas as modalidades, em todas as faixas etárias, né, Guilherme? É isso aí, ó. E o Fausto falou de 15 selecionados, 13 brasileiros. Dá uma olhada aí na lista completa de quem vai compor o grid da R15 Blue Crew América Latina no próximo ano. Então eu queria parabenizar todos vocês por terem participado dessa seletiva. Vamos agora para os nomes. Souza, 14 anos, Brasil. Meu nome é Miguel Garcia, tenho 11 anos de idade, sou do Brasil. Pedro Ferreira, tenho 11 anos de idade e sou do Brasil. Olá, soy yo Casanovas, tenho 10 anos e sou de Argentina. Sou Bernardo Franzino, tenho 12 anos de idade e sou do Brasil. Olá, sou Mateo Cunha, tenho 10 anos e sou de Argentina. Meu nome é Murilo Mila, tenho 11 anos de idade e meu país é o Brasil. Meu nome é Felipe, eu tenho 12 anos e eu sou do Brasil. Meu nome é Caio De Luca, eu tenho 13 anos e eu sou do Brasil. Sou Cauã Santos, tenho 10 anos e sou do Brasil. Eu sou Laranjeira, tenho 11 anos e estou representando o Brasil. Sou o Calmã, tenho 11 anos e estou representando o Brasil. Meu nome é William Santos, tenho 14 anos e corro pelo Brasil. Sou Cauã Henrique, tenho 11 anos de idade e sou do Brasil. Meu nome é Lorenzo, tenho 12 anos e sou do Brasil. É os Guri do Sul. É isso aí, minha gente, ó. 15 de dezembro, podcast a 1000 ainda, Eric Granado, Mundial de Supercross, já projetando o ano que vem também. E Fausto, vou dar a deixa para você dar o seu tchau tchau pra galera, com mais uma notícia, né? Temos mais datas de lançamento da MotoGP 2026.
Pois é, o motociclismo não para, as equipes estão planejando já esse 2026, que vai ser fundamental, porque 19 contratos vão terminar no final da temporada, e a gente teve o anúncio dos lançamentos no dia 13, a Pramac, lançando a sua moto em Siena, na Itália. Também teremos no dia 14 a equipe do Valentino Rossi em Roma, na Itália. A Aprilia em Milão no dia 15. Então, está começando tudo na sequência ali. Dia 19, a Ducati em Madonna de Campilho. Dia 21, a Yamaha oficial em Jakarta, na Indonésia. E no dia 31, a Gresini lança a sua equipe em Kuala Lumpur, na Malásia. Então, o cenário está ficando pronto para uma grande temporada. Vamos ver o que vai acontecer, mas nunca para o motociclismo, felizmente, né? Nas ruas e nas pistas a gente está sempre em movimento. É isso aí, muito obrigado, Guilherme, obrigado ao Eric Granado, ao Felipe Mota, que participaram com a gente. Até semana que vem, aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso aí, minha gente, o podcast não para. Semana que vem é semana de Natal, mas a gente tá aqui ainda. A gente vai começar a fazer a nossa retrospectiva de fim de ano, melhores do ano, piores do ano, depois o que esperar de 2026. Então, fica ligado, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque semana que vem a gente tá de volta. Valeu, até a próxima.